Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso portal do aluno aqui do Instituto FATEB. Esse será o seu ambiente virtual, a qual nós vamos estar juntos em algumas disciplinas. Logo abaixo aqui deste vídeo, você terá acesso aí ao material didático. Você vai encontrar logo abaixo da aula, para poder você dar continuidade aos seus estudos. Eu sou a professora Priscila Esteves, teóloga, mestre em teologia, e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre escatologia. A gente vai começar aí com a aula 1, dando uma introdução sobre o tema, e depois teremos a aula 2. Bom, vamos iniciar partindo do conceito, né? O que é escatologia? A escatologia bíblica, a gente pode dizer que ela é a doutrina das últimas coisas. Doutrina das últimas coisas. Mas eu vou explicar mais um pouco aqui sobre a, a, a sua palavra, né, a terminologia, né, o seu conceito, de uma forma mais profunda, como ela é dividida, porque a disciplina escatologia, ela faz parte também da teologia sistemática, ela é bem complexa. Ela é uma disciplina muito vasta, tem muita coisa para ser abordado, assim como ao fim dos tempos, anticristo, a volta de Jesus, né, as profecias escatológicas, o livro de Apocalipse, o livro de Mateus, então tem muita coisa assim para se falar dentro de escatologia. Bom, o que seria escatologia? Qual o conceito de escatologia? Primeiro que ela faz parte da teologia sistemática, como eu falei, a escatologia é a divisão da teologia sistemática que vai estudar ali as profecias bíblicas sobre o futuro. Então, tudo que se refere ao futuro, a todos os eventos finais da humanidade, se a gente pode dizer que faz parte da escatologia, né? Então, e dentro da escatologia, não só esses eventos finais, né, que de certa forma se precede ali a volta de Cristo, mas ela estuda também alguns pontos do milênio, né? Tudo que acontece ali pós também a volta de Jesus. Então, escatologia é a divisão da teologia sistemática que estuda as profecias bíblicas sobre o futuro. De uma forma geral, é um conceito assim geral, só para que vocês possam entender. Bom, quando a gente nós vamos pegar aqui a palavra em si, né? A etimologia da palavra, para a gente entender o porquê esse significado, a gente tem que ir para o grego, né? Porque tudo parte aí do grego. Então, a escatologia, a palavra escatologia, a gente pode dividir de duas formas: escato e logia. O escato, que seria no grego escaton, né? Escatom no grego e logia seria no grego logos. Qual é o significado dele? Para poder a gente entender o que é de fato escatologia. Então, escatom aqui é a doutrina das últimas coisas, ou os eventos finais da humanidade, como eu falei anteriormente. Então, tudo que se refere aos eventos finais da humanidade, a gente trata como escatologia. Então, a gente pode dizer hoje, né, dentro do cenário ao qual o mundo está vivendo, dentro do que a gente está vivendo, seja no campo social, seja no campo religioso, político, espiritual, nós podemos dizer que nós já estamos nos eventos finais da humanidade, conforme aquilo que a Bíblia nos traz. Então, a doutrina das últimas coisas, ou os eventos finais da humanidade, faz parte da escatologia. E a escatologia não quer dizer que a gente está estudando escatologia agora porque se trata dos eventos finais da humanidade. Mas a gente estuda escatologia desde lá de Gênesis. Então, de Gênesis a Apocalipse, vem falando desses eventos finais, traz várias profecias, né, do Messias, traz várias profecias do fim dos tempos. Então, a gente pode dizer que ainda que a gente esteja vivendo num cenário, digamos assim, num cenário escatológico, a escatologia ela já está presente
desde os tempos passados, desde os tempos passados. Já a palavra logos aqui, o significado de logos, logos no grego, é estudo ou doutrina. Então, é o quê? Doutrina ou estudo das últimas coisas, ou estudo ou doutrina dos eventos finais da humanidade. Então, esse é o conceito, um conceito bem enxuto de escatologia, para que vocês possam entender de vez o que seria escatologia. Então, tudo que antecede ao fim dos tempos, né, a gente pode dizer que a gente está vivendo já o fim dos tempos. As pessoas até usam um bordão, né? Ah, é fim dos tempos. Quando acontece qualquer coisa catastrófica, acontece qualquer coisa, seja em qualquer âmbito, as pessoas têm esse bordão de dizer, ah, é fim dos tempos. Por quê? Porque o fim dos tempos, ele traz esse lado meio apocalíptico, ele traz os eventos finais da humanidade meio que catastróficos, né? Catastrófico, meio que apocalíptico. Mas quando você vai estudar Apocalipse, não se trata só de algo catastrófico, de algo ruim. Tem um lado também esperança. Para quem estuda, quem já estudou o livro de Apocalipse, vocês começam a compreender que para os cristãos, para aqueles que esperam a volta de Cristo, há uma esperança no livro. O livro retrata, na verdade, uma esperança também, né? Então, a escatologia ela vai estudar exatamente aqui os eventos finais da humanidade. O que seria fim dos tempos? Fim dos tempos seria tudo aquilo que antecede a volta de Jesus. Então, isso é tratado como fim dos tempos. Tudo que vem antes, tudo que está acontecendo antes de Jesus, a gente pode dizer que é fim dos tempos. Ah, mas o fim dos tempos é o período a qual nós estamos vivendo, ou os antepassados também já viviam o fim dos tempos? Pode-se dizer que sim, né? Porque a gente não sabe essa cronologia, né? O tempo, né? Esse tempo, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, a gente pode dizer sim que desde ali da igreja primitiva pode ter se iniciado ali o fim dos tempos. Por quê? Porque já acontecia, tudo aquilo que é descrito em Mateus 24, já acontecia também naquele tempo. Guerras, epidemias, já acontecia diversas coisas. Óbvio que, com o passar do tempo, isso foi se agravando. Existe essa diferença, ainda que muita coisa que está acontecendo hoje, no passado acontecia, a gente percebe que hoje há algo assim mais excessivo, né? Mais excessivo, com mais frequência. Então, é isso que difere de um tempo para outro. Bom, a escatologia seria o clímax da revelação divina, né? Porque tem gente que, algumas pessoas acham que escatologia, ela só retrata, ela só fala algo só a partir de Apocalipse, né? Só em Apocalipse que está trazendo a escatologia. E a escatologia, ela é falada, não da forma literal, mas ela é falada assim em outros livros da Bíblia. Lá desde Gênesis Apocalipse já se fala de escatologia, já trazem profecias escatológicas. Se você parar para analisar Mateus mesmo, Mateus 24, ele traz ali todo um cenário escatológico, Mateus 24. Então, traz um cenário escatológico. Então, a gente não pode dizer que escatologia só está incutida em Apocalipse, de forma alguma. Desde Gênesis a Apocalipse já se fala de escatologia. Então, a gente tem várias profecias em vários livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que está retratando da escatologia, de algo que vai acontecer no futuro, alguma profecia que vai acontecer no futuro, né? Alguma coisa que direcione ali para a volta de Jesus. Então tem várias profecias, tem vários versículos que traz, de fato, a escatologia.
tá? Então, assim, ela fala sobre a principal razão da criação do mundo, perdão, material, o cumprimento dos propósitos eternos de Deus para a humanidade. Também a escatologia estuda tanto as profecias que já se cumpriram, como as que ainda se cumprirão. Então, é como eu falei, então ela estuda coisas do passado e coisas que ainda vão acontecer. Então, estão tudo interligados, está tudo interligado, tá? Quando foi que surgiu a escatologia? Bom, a gente está falando aqui o termo, né, a palavra em si, né, ela surgiu, a escatologia, ela começou utilizada no século XIX. Então, você vê que é algo bem novo. O termo, né, a, a, no caso, a escatologia como estudo, né, como contexto ali, contexto histórico ali, dentro da palavra de Deus, ela já existia, como eu falei, mas o termo só passou a ser utilizado ali no século XIX, tá? E aí vem as duas junções das palavras gregas, né? Eschatos, que significa último, e logos, que significa palavra, doutrina, como eu já falei. Então, por isso que a escatologia significa a doutrina ou estudo das últimas coisas, sobre as últimas coisas, né? Então, todos os eventos finais que a humanidade passará, a gente retrata ali como escatologia. Bom, o que é escatologia inaugurada e escatologia futura? A gente pode dizer que a escatologia ela é dividida aqui de duas formas, tá? Como eu falei, a escatologia ela é bem complexa, ela tem muita coisa para ser estudado. Então, ela é dividida de duas formas, a escatologia inaugurada e a escatologia futura. Então, o que seria isso? Como é que a gente analisa o que é escatologia inaugurada, escatologia futura? Bom, a escatologia bíblica, ela vai estudar três tempos de profecia. Três tempos de profecia. Então, as profecias que já se cumpriram, profecias que estão se cumprindo e profecias que ainda se cumprirão, tá? Então, a gente tem que pensar que as profecias bíblicas, ela faz parte da escatologia. Obviamente que existe profecias mais específicas, profecias escatológicas, tá? Mas existe também outras profecias, não tem profecias para o povo, né? Tem profecias, tem diversas profecias. Mas a escatologia bíblica, ela estuda três tempos de profecias. Então, as profecias que já se cumpriram, e a gente sabe que algumas sim já se cumpriram, aquelas que estão se cumprindo, tanto desde a igreja primitiva até os dias de hoje, estão se cumprindo, e as profecias que ainda vão se cumprir, que eu acredito que será até o fim dos tempos, até a volta de Cristo, ok? Então, por conta disto, existe uma classificação que na teologia geralmente é chamada de escatologia inaugurada e escatologia futura. Então, por isso que existem esses dois termos, escatologia inaugurada e escatologia futura, ok? O que seria escatologia inaugurada? O que seria? Deixa eu só beber uma água aqui, só um minutinho. Vamos lá. Na escatologia inaugurada, é abordado a fase atual do reino de Deus,
né? As bênçãos ali presentes, desfrutadas pelos crentes, bem como as várias profecias presentes ali do Antigo Testamento, até o cumprimento ali, né, que se cumpriram até ali a pessoa de Cristo, na sua primeira vinda. Então, a gente pode dizer que a escatologia inaugurada, ela inicia ali no Antigo Testamento e vai até a primeira vinda de Cristo, né? Quando ele está ali com seus discípulos, né, fazendo seus trabalhos missionários, evangelizando as pessoas, orientando as pessoas, fazendo os milagres. Então, a escatologia inaugurada, ela inaugura, o nome mesmo está dizendo, ela é inaugural. Então, ela inicia-se ali a partir do Antigo Testamento, a partir de Gênesis, e vai até a pessoa de Jesus, ok? Então, ela vem todo ali no Antigo Testamento, até ali o ministério de Jesus, até ao momento que ele morre, ok? Já a escatologia futura, né, como o próprio nome diz, ela já vai abordar o quê? Tudo aquilo que vai acontecer no futuro, os eventos futuros. Então, seria toda os eventos após Cristo, após a morte de Cristo, até os dias atuais, no caso hoje, até a sua volta. Então, essa seria a escatologia futura. Por isso que eu falei no início aqui do vídeo, que a escatologia ela começa a partir ali de Gênesis, do Antigo Testamento. Ainda que algumas pessoas elas tenham dúvidas, né? Algumas pessoas acham que escatologia está relacionada só a Apocalipse, só aos eventos ali de Apocalipse, mas a escatologia ela está o quê? Tida desde Gênesis, desde o tempo ali da igreja primitiva, ok? Tem a escatologia geral e a escatologia individual. A escatologia também, além da inaugurada, além da futura, ela também tem a escatologia geral e a escatologia individual, tá? Que é algo mais intrínseco, é algo mais, vai tratar mais com a humanidade, né? Com a humanidade, do que propriamente com a Bíblia, com a palavra, ok? Então, o que que seria escatologia geral e escatologia individual? Bom, a escatologia, ela vai ser dividida também por esses dois segmentos. Seria escatologia geral e individual, como eu falei. E a escatologia geral, ela vai tratar ali acerca do futuro do mundo, tem a ver mais com o mundo. Enquanto que escatologia inaugural e escatologia futura ela tem mais a ver ali com os eventos, né, com os acontecimentos bíblicos, tem mais a ver ali com a palavra de Deus. A escatologia geral individual, ela tem mais a ver com o mundo e com a humanidade. Então, a escatologia geral aqui, o que que ela vai tratar? O que que ela vai estudar? Tudo acerca do futuro, mas em relação ao mundo, em relação ao mundo. Já a individual seria acerca do futuro individual do homem, dos seres humanos, da humanidade. Então, a geral, ela trata acerca do futuro do mundo e a individual trata acerca do futuro do homem, ou seja, o humano, nós, seres humanos, certo? Então, como eu falei para vocês, a escatologia individual ela é uma escatologia, o nome mesmo já está dizendo individual, então ela vai tratar ali do futuro individual de cada pessoa, né, dos seres humanos em si, tá? Dos seres humanos em si. Enquanto que a geral, ela está mais ligada às coisas do mundo. Então, os acontecimentos do mundo, as catástrofes, como o mundo está se comportando. A gente percebe hoje é, como é que está o cenário mundial, né? Como é que está o cenário quesito natureza, por exemplo. A gente vê hoje mudanças de clima,
Ainda que algumas coisas parece, né? Algumas coisas parece que é a mão do homem, mas acredito eu que também tem coisas aí do próprio mundo, né? O próprio mundo gemendo, o próprio mundo gritando, né? Por conta do pecado, por conta do excesso da falta de amor dos seres humanos, né? A própria palavra vai falar por aumentar a iniquidade, né? Então a gente vê o quê? Que a iniquidade ela está excessiva, ela está crescendo. E isso reflete, de certa forma, não só entre os seres humanos, mas com toda a criação, com o mundo que foi criado por Deus, com os animais, com as plantas, com o clima, com a natureza. Então, tudo isso vai refletir, né? Porque a gente não pode achar que a gente está aqui, só existe esse campo, né? Esse campo terreno, mas tem um campo espiritual. Tem um campo espiritual que é muito mais vivo do que a gente imagina, né? Algumas pessoas não têm discernimento, não sabem discernir, às vezes, o que é espiritual, o que não é, mas ele é presente, o espiritual ele é presente, então a gente não pode descartar isso. Então tudo vai ter uma influência. Então, se o mundo está chegando da forma que está chegando, o amor se esfriando, a violência aumentando, as catástrofes aumentando, obviamente que isso vai refletir não só na vida das pessoas, mas isso vai refletir também no planeta, né? A gente pode dizer que o planeta está o quê? Morrendo. O planeta está morrendo. A gente vê o que está acontecendo aí, até aqui no Brasil, o que está acontecendo, as queimadas, né? O Brasil morrendo aos pouquinhos, né? Não só o Brasil, mas tem outros países também, né? Então, a escatologia geral, ela vai tratar dessa forma, com relação ao mundo, mas o mundo não é o mundo espiritual, é o mundo físico, é o mundo físico, tá? Bom, na escatologia geral, ela traz alguns temas, né? Ela traz alguns temas relacionados ao fim da presente dispensação ali são discutidos. Por exemplo, a segunda vinda de Cristo, a ressurreição geral, o juízo final, entre outras coisas. Então, está tudo interligado, tá? Enquanto que na escatologia individual é o fim da vida do homem que é discutido, né? Não só como a morte física, né? A imortalidade, o estado intermediário dos mortos, mas também como o ser humano ele se comporta, como ele está agindo diante desse cenário escatológico. Então, tudo influencia, como eu falei, tudo vai influenciar, né? Então, se a iniquidade está aumentando, obviamente que isso vai afetar as pessoas. Isso vai afetar as pessoas. Algumas pessoas não vai ter essa mesma sensibilidade, né? Não vai sentir nada, talvez, né? Porque acredito eu que também tem os filhos das trevas, né? Tem pessoas más no mundo. Então, e tem pessoas boas, boas quando eu falo, pessoas que não estão inclinadas para essa tal iniquidade, né? Mas, infelizmente, a gente vê um mundo caminhando cada vez mais para essa iniquidade que está esfriando as pessoas do amor ao próximo, do amor a Deus, né? Do respeito para um com o outro. Então, a gente percebe isso. Na escatologia geral e individual, a gente pode trazer aqui dois versículos, né? A gente pode trazer dois versículos que vai tratar melhor a escatologia geral e a individual, né? Então, em primeira Tessalonicenses, capítulo 5 do 1 ao 11, você vê ali o apóstolo Paulo, ele trata da escatologia geral. Então, ele trata das situações ali que envolve o mundo, né? Que envolve o mundo, as situações do mundo.
No Salmo 90, então é 1 Tessalonicenses capítulo 5, do 1 ao 11, Salmo 90. Já o Salmo 90 vai falar ali a respeito da escatologia individual, com relação ao homem, né? Em relação ao homem. Então, depois vocês podem ler essa passagem para poder vocês entender melhor, né, do que se trata aqui, né? É um exemplo, na verdade, de escatologia geral e individual à luz da Bíblia. Bom, quais são os principais assuntos estudados na escatologia? Bom, de forma geral, um estudo escatológico completo e detalhado procura estudar o seguinte: são várias coisas, gente. Como eu falei, a escatologia ela é bem complexa, ela é bem ampla, tem muita coisa. Ainda que tenha os subtemas dentro da escatologia, mas dentro desses subtemas é muita coisa. Por exemplo, quando você vai estudar sobre o anticristo, é muita coisa para se falar do anticristo. Quando você vai falar sobre a volta de Jesus, é muita coisa que se fala ali da volta de Jesus. Então, a gente meio que traz algo bem resumido, mas precisaria, na verdade, né, para você estudar esses assuntos mais complexos, o quê? Um seminário ou um outro curso mais complexo dentro mesmo da teologia, para que você viesse estudar esses assuntos de forma mais abrangente. Mas vamos lá. Quais são esses assuntos, né? Quais os assuntos que são abordados dentro da escatologia? Primeiro, como eu falei anteriormente, tem ali as profecias em relação a Jesus, né? Então, são consideradas ali as profecias messiânicas. Então, as profecias messiânicas sobre a primeira vinda de Cristo, que é o assunto mais importante do Antigo Testamento, vocês pararem para analisar, desde ali do início já se fala dessas profecias messiânicas, ok? Também é abordado, né, cada uma das promessas de sua segunda vinda, já no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, traz as profecias da primeira vinda de Cristo, né, que é um dos assuntos mais importantes do Antigo Testamento. E já no Novo Testamento, vai trazer ali as promessas, as profecias da segunda vinda de Cristo, né, dentro do Novo Testamento. Também tem as profecias em relação a Israel. Israel é o povo da aliança, é o povo escolhido por Deus, a nação de Israel, né, que foi alvo de muitas profecias. Então, a escatologia bíblica, ela vai estudar tais profecias, iniciando desde as primeiras promessas ali, feitas a Abraão, no livro de Gênesis. Então, como eu falei, a escatologia ela inicia ali em Gênesis, tá? É em Gênesis que começa a iniciar a escatologia. Outros assuntos também abordados na escatologia são as profecias em relação aos gentios, né? Então, existem muitas profecias na Bíblia sobre os gentios. E um exemplo ali, claro, de uma delas é a profecia que ocorreu ainda ali na família de Noé, que está lá em Gênesis 9, versículo 27. Eu vou até pegar para vocês aqui, que eu estou com a Bíblia, porque é sempre bom a gente acompanhar a Bíblia também, né? Ainda que vocês terão aí as descrições, né, dos versículos, é sempre bom a gente também ler, né, que também isso exercita a leitura bíblica. Então, Gênesis nove 27. Então, eu estou aqui. Aqui no título fala Aliança de Deus com Noé, no capítulo 9. No 27 fala: Engrandeça Deus, haja fé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo.
27, isso mesmo, é isso mesmo. Então, engrandeça a Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem. E Canaã, lhe seja servo. Então, aqui é uma profecia, né, que ocorreu aqui dentro da família, né, dentro da família de Noé, no caso, os descendentes de Jafé, os descendentes de Jafé. Também tem as profecias em relação à igreja. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, muitas profecias sobre a igreja podem ser encontradas. Essas profecias, elas deixam claro que Deus escolheu para si um corpo de santos formados por judeus e gentios, tá? Judeus e gentios. Tem também o estado intermediário, que é algo também abordado dentro da escatologia. O que que seria isso? É uma abordagem sobre o estado intermediário dos homens, tanto dos salvos quanto dos ímpios. Então, é algo relacionado ali à pós-morte, quando ambos estão aguardando a ressurreição, né? Que muitos tratam isso no momento ali do arrebatamento, da volta de Cristo. Então, esse é o estado intermediário. Então, esses assuntos eles são abordados, mas de uma forma muito mais ampla, dentro da escatologia. Existe também dentro da escatologia as correntes escatológicas. Então, existem as diferentes correntes escatológicas. Então, existe basicamente quatro correntes de interpretação escatológica. Tá? A gente está falando da interpretação escatológica, que seria o quê? O pré-milenismo histórico, que defende, né, a segunda vinda de Cristo, né, como sendo aí pós-tribulacional, são aquelas pessoas que defendem, né, o pós-tribulacionismo, a qual a igreja passará pela grande tribulação, ok? E que seria uma interpretação literal ali de Apocalipse 20. Então, eu vou trazer aqui as correntes escatológicas, a gente não vai se aprofundar muito em cada uma delas, como eu falei, é algo muito mais amplo, mas eu vou trazer um conceito, né, para vocês entenderem o que, que seria. O pré-milenismo dispensacionalista também interpreta de forma literal o capítulo 20, isso tudo relacionado ao capítulo 20 de Apocalipse. Depois vocês podem ler, tá? E defende a segunda vinda de Cristo, dividida em duas partes. Então, seria elas o quê? A primeira pré-tribulacional para a igreja e pós-tribulacional para estabelecer o milênio. Então, ao pré-milenismo dispensacionalista, eles acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação, né? Que a igreja seria o quê? Arrebatada. É isso que, no caso, eles acreditam, diferente do pré-milenismo histórico. E aí temos também o amilenismo. O amilenismo, ele defende a segunda vida de Cristo como sendo pós-tribulacional, ou seja, nesse caso aqui já não seria uma interpretação literal de Apocalipse 20. Então, eles tratam o milenismo como algo espiritual. Então, tudo que está descrito em Apocalipse 20, eles tratam como algo espiritual e não literal, tá? Então, no amilenismo, o milênio não é visto como um período literal, ou seja, aquele período de 1000 anos que os pré-milenistas acreditam que Cristo reinará aqui na Terra por 1000 anos, os amilenistas, eles não acreditam. Eles não acreditam. Eles acham que ali é algo espiritual, que acontece no campo espiritual, e não nesse campo terreno, tá? E que já começou na primeira vinda de Cristo. Então, eles acreditam nisso. Já o pós-milenismo defende a segunda vinda de Cristo como sendo pós-tribulacional e também uma interpretação não literal de Apocalipse 20. Porém, diferente aí do amilenismo, que define o início do milênio na segunda vinda de Cristo,
O pós-milenismo, ele acredita o quê? Que o milênio, como sendo um período de grande paz e prosperidade no mundo, ocasionado pela, aqui está cortado, mas seria pela igreja, né? Pela igreja, pela volta de Cristo, juntamente ali com a igreja. Então, o pós-milenismo, ele defende essa tese, tá? Então, o amilenismo, ele não acredita no período de 1000 anos. Só para vocês entenderem, eles não acreditam no período de 1000 anos como algo literal, e sim algo espiritual, que já começou desde lá na primeira vinda de Cristo, tá? Já o pós-milenismo, eles acreditam que a segunda vinda de Cristo também é uma interpretação não literal de Apocalipse 20, entende? Então, essas são as diferentes correntes escatológicas, que é importante vocês saber, tá? Dentro de todas essas correntes, teremos outras, né? Tem as correntes escatológicas com relação ao arrebatamento, tá? Que a gente vai estudar também, a gente vai falar sobre isso na aula 2, ok? Quais os pontos mais discutidos nas diferentes interpretações escatológicas, né? Quais os pontos, o que é mais discutido aí em cada corrente escatológica, né? O que se fala mais? Bom, primeiro, a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento, né? A gente pode dizer que ambas estão juntos aí. Então, isso é muito discutido, isso é muito falado, né? Então, o evento em que Cristo retornará à Terra para o pré-milenismo, né? O pré-milenismo dispensacionalista, esse evento será dividido em duas etapas. Então, qual seria essas duas etapas? Primeiro, o arrebatamento da igreja, que seria algo secreto, né, para as pessoas que acreditam nisso. E depois a segunda vinda de Jesus. Então, não é um evento só. O arrebatamento e a volta de Cristo não seria um evento só. Então, eles acreditam que Cristo busca a sua igreja nos ares, seria algo secreto. Depois, eles vão viver ali, passar pela bodas do Cordeiro, enquanto o planeta, enquanto as pessoas que ficaram, elas vão passar pela grande tribulação. Essas pessoas que foram arrebatadas, nesse arrebatamento secreto, elas estariam nessa boda de Cordeiro. E aí voltaria juntamente com Cristo na sua segunda volta. Então, é isso que eles defendem, tá? O pré-milenismo dispensacionalista. A palavra arrebatamento, ela não existe na Bíblia, para deixar bem claro, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas eu nunca vi a palavra arrebatamento. De fato, ela não existe. Ela não existe. Existe arrebatados, né? Tem lá no grego harpazo, mas não existe a palavra arrebatamento na Bíblia Sagrada, tá? Não existe. Mas tem um termo ali em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, que fala justamente desse harpazo, né, desse arrebatados, né, que é aquele encontro repentino, aquela tirada repentina da igreja, tá? Mas a palavra arrebatamento não existe na Bíblia. Outra corrente que é bem discutida também é sobre a tribulação e a grande tribulação, tá? Então, assim, a gente, muitos estudiosos acreditam que existe aí o período da grande tribulação, que seria um período de 7 anos. E esse período de 7 anos, ele seria dividido em duas etapas. 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio da grande tribulação, né? Então, tem a tribulação, que já é algo ruim, e veria a grande tribulação, a grande tribulação, que seria 10 vezes mais pior ali do que a tribulação. Então, um período de tribulação final e intensa, seria um período muito intenso, algo que a humanidade jamais viveu,
Então, o período da grande tribulação é falado dessa forma, que vai afligir o mundo. Então, para quem defende um arrebatamento pré-tribulacionista, o que eles acreditam? Que a igreja não passará por esse período. Já quem pensa também dessa forma, afirma que a grande tribulação, como eu falei, durará por 7 anos, tá? Então, de onde eles tiram isso, né? Qual é a conclusão? A partir de que eles têm essa ideia de período de 7 anos, que vai acontecer esse período de 7 anos? É justamente na combinação ali da profecia das 70 semanas de Daniel e juntamente ali com um esquema específico de leitura literal do livro de Apocalipse. Mas será que a gente precisa interpretar e estudar o livro de Apocalipse de forma literal? Será que tem que ser de forma literal? Né? Eu vou mostrar para vocês na aula 2 sobre essas 70 semanas de Daniel, para poder a gente entender esse esquema, né? Esse esquema de profecia, se realmente faz sentido ou não, ok? Então, quem defende o arrebatamento pós-tribulacionista, eles acreditam que a igreja passará sim pela grande tribulação. E no final é que vai ser, né, que será salva ali pela volta de Cristo, ok? Então, tem aqueles que defendem o pré-tribulacionismo, ou seja, a igreja não vai passar pela grande tribulação, e tem aqueles que defendem o pós-tribulacionismo, que são aqueles que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Tanto um como o outro, se nós estudarmos no profundo ali, faz muito sentido. Tanto um como o outro faz muito sentido, tá? Eu sempre aconselho que estudem cada termo, estudem cada corrente escatológica, sem primeiramente levantar a bandeira. Eu sou pré-tribulacionista, eu sou pós-tribulacionista, porque fulano é, porque ciclano é. Estude, pesquise, analise, depois você mesmo se tira suas conclusões. Só que, no meu ponto de vista, não vai fazer diferença se você é pré ou pós-tribulacionista. Não vai fazer diferença você levantar a bandeira do pré ou do pós. O que a gente sabe, o que a gente espera é que um dia Jesus ele voltará. Então é isso que a gente tem que se apegar. Não é se é pré, se é pós. A gente tem que se preparar independente do pré-tribulacionismo, independente do pós-tribulacionismo. Seria ótimo, de fato, que a igreja não precisasse passar pela grande tribulação. Mas pode ser também que a igreja passe pela grande tribulação. Né? A gente não sabe, de fato. Né? Então, eu nunca afirmo 100% algo que é discutido, né? Algo que é discutido, correntes que são discutidas, vários pensamentos diferentes, várias ideias diferentes. Eu não posso dizer 100% não, isso aqui é o que Deus está falando. Né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Que nós estudemos, sim, sobre cada uma. Quem quiser também levantar a bandeira, eu sou pré, eu sou pós, também tranquilo, mas que a gente não se agarre a isso, mas se agarre verdadeiramente à volta de Jesus, que nos preparemos para a volta de Cristo e não para o pré ou pós-tribulacionismo. Então, se a igreja passar pela grande tribulação, será porque Deus quer, por algum motivo. Se ela também não passar pela grande tribulação, também é porque Deus quer, por algum motivo. Né? Então, só que a gente precisa se agarrar, a gente precisa se preparar antes. Independente de uma coisa ou outra, a gente precisa se preparar antes. Tá? Então, a gente precisa tomar só esse cuidado. Outra corrente também que é abordada dentro da escatologia é sobre o anticristo. Então, é um assunto que, assim, é unânime, as pessoas gostam muito do assunto sobre o anticristo, né? Então, aqui, esse ponto aqui vai estudar as profecias sobre o aparecimento de uma pessoa ou um sistema, né? Cada um interpreta de uma forma,
né? Pode ser uma pessoa, né? Pode ser um ser humano, né? Uma pessoa ali se fazendo de Cristo, mas que não é, ou pode ser um sistema que vai ser unificado ali, um sistema político com o religioso, enfim, cada um, eu estou falando para vocês aqui que cada um vai trazer uma interpretação, tá? Cada um. E a gente precisa conhecer cada interpretação, como eu sempre falo, não ficar preso nessa coisa de bandeira. Ah, o anticristo é o fulano de tal, ali dos Estados Unidos. Ah, o anticristo é o Elon Musk. Como a gente está vendo agora aí o Elon Musk trazendo os robôs, né? Os robôs Optimus, os humanoides, né? Robôs humanoides, que já fazem coisa ali que os seres humanos já fazem. Então, a gente meio que. Algumas pessoas ficam maravilhadas com isso, outras ficam com medo, porque a gente lembra até de alguns filmes que têm programação preditiva, como Exterminador do Futuro, como Eu, Robô, e a gente vê muita coisa similar que aconteceu nos filmes que, de certa forma, está trazendo para o dia de hoje, que a gente tem que ficar alerta, né? Não é paranoica, não é sensacionalismo, nada, mas a gente precisa ficar alerta com essas tecnologias, tá? Então, então fica as pessoas apontando quem é esse, quem é aquele, é esse, ele é o anticristo, não é. Então a gente não tem 100% de certeza, né, de nada. Mas a gente sabe que ele vai exercer um governo unificado no mundo. E a gente vê que isso já está acontecendo, gente. A gente vê que isso já a gente está vendo aí já a moeda digital está chegando, aqui no Brasil já está chegando o Drex, né, a moeda digital, o real vai ser substituído, logo depois com certeza vai ter a moeda digital mundial, então o sistema vai ser unificado, né, a religião vai ser unificada, então a gente está vendo isso já acontecer, né, então agora, o que que seria o anticristo, né? Qual o seu propósito? Primeiro que é tomar o lugar de Jesus Cristo e ser adorado. Esse é o propósito do anticristo, né? E levar o maior número de pessoas para o inferno. Então, esse é o maior propósito do anticristo. Eu acredito que quem tem discernimento, a pessoa vai perceber sim, quando esse dia chegar, né? E outra corrente também que também faz parte aqui, né, dos assuntos aqui da escatologia é o milênio, né, que a gente vê ali descrito em Apocalipse 20. Então, o milênio fala sobre o reinado, né, dos santos de Cristo, certo? E, e nesse tempo, né, Satanás está ali amarrado, será solto apenas no final deste período, né? Como já foi dito, alguns interpretam o milênio como algo literal, né, após a volta de Cristo, mas tem uns que, que interpretam aqui o milênio como algo simbólico, né, um período simbólico antes da volta de Jesus, ok? Bom, para que a gente tenha uma melhor compreensão, né, sobre a escatologia bíblica, é importante estudar, né, sobre as noções básicas, por exemplo, como estudar o livro de Apocalipse, né, os seus diferentes métodos de interpretação, porque Apocalipse não tem só um método de interpretação, né, de estudo do livro. Existem vários métodos. E é sempre bom a gente aprender vários métodos para que a gente possa entender cada linha de interpretação, tá? Ainda que você sustente uma bandeira, eu acredito nisso aqui, eu acredito que Apocalipse 13, que fala da besta que surge ali do mar, da terra, é isso, é aquilo, não, eu acho que é simbólico. Então, assim, a gente tem que entender as linhas de interpretação, tá? Então, para que vocês possam se aprofundar mais também, é sempre bom estudar o livro do Apocalipse, né? E seus diversos métodos de interpretação. Bom, nós encerramos aqui com a aula 01, né, a aula 1 de escatologia, e nós vamos nos encontrar também na aula 02. Espero que vocês tenham aprendido, compreendido, e na aula 2 nós vamos dar continuidade sobre a escatologia.